Então, gente, no vídeo de hoje, nós vamos ver a modelagem desse lindo vestido, atendendo o pedido de uma inscrita aqui do canal. E nós vamos ver o passo a passo como fazer essa modelagem, ok? Esse modelo de vestido, ele é muito fácil de fazer, né? E vocês vão precisar da base da parte da frente, com pence lateral e com pence de cintura. E agora nós vamos ver o passo a passo como fazer essa modelagem, ok? E lembrando que essa base eu ensino ela aqui no canal. E também vamos precisar da base da parte das costas, ok? E agora, né, a primeira coisa que nós vamos fazer, e você vai precisar da base do vestido tubinho sem folga de vestibilidade. E agora, né, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o decote. O que é que eu vou precisar fazer aqui? Aqui no decote, né, a gente vai desenhar um decote canoa. Então, aqui a gente tem o decote, eu vou achar a metade do meu, ombro, ó. Então, aqui eu vou achar a metade do meu ombro e vou marcar, né? E aqui eu vou marcar o meu decote canoa. No decote canoa, ele alarga um pouquinho aqui na direção do ombro. E aqui ele fica um pouco colado, né? Mas você também pode abaixar um pouquinho aqui na frente. Alarguei aqui na direção do ombro. E a gente agora vai cortar, né? Assim. Aí aqui eu defini o meu decote, né, que ele é um decote canoa. E agora, gente, a gente vai precisar do nosso molde aberto assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer? A primeira coisa, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa pence de cintura desse lado aqui, ó. Desse lado aqui não serve, a gente vai eliminar desse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver quanto é que eu tenho de pence aqui, ó, e vou eliminar essa pence aqui na lateral, ó, desse lado. Aí, eu eliminei aqui, ó, eu vou eliminar aqui, vou entrar aqui, ó, a quantidade de pence que eu tenho aqui, eu vou entrar ela aqui. Aí, gente, aqui, ó, eu vou entrar e vou refazer novamente aqui, ó, minha lateral. Assim, assim. Só de um lado só, né? Aí, eu eliminei esse lado aqui, essa pence aqui, ó. Essa pence aqui, ela já não existe mais. E lembrando que essa base, ela é sem folga de vestibilidade, né? Para tecido plano, sem folga de vestibilidade, com as medidas exatas da pessoa. Então, aí o que que eu vou fazer? Aqui a gente tem esse lado aqui, essa pence aqui, essa pence aqui a gente não vai tocar nela, né? Aí, aqui eu vou modelar assim, ó, assim, né? E assim, ó, vou traçar essa reta assim. E assim, ó, bem fácil esse modelo, gente. Assim, né? E descendo aqui a linha do quadril, assim. E assim. Assim, você vai nessa direção assim. Aí, você fez aqui 1, 2, 3, 4 e 5, né? Aí, você fez 5 retas. Aí, agora, gente, o que é que eu vou fazer? Né? Aqui a gente tem esse lado aqui, é o lado da pence que eu não eliminei, né? Aí, aqui você vai achar a metade da sua cava. Aí, eu achei e vou marcar aqui a minha metade da minha cava. Aí, aqui agora eu vou, ó, eu vou formar aqui um recorte princesa. Aqui você vai formar um recorte princesa, assim. Aí, aqui eu tenho essa pence desse lado aqui, né? Assim. Aí, eu reformei aqui esse recorte de princesa e vou prolongar até lá no fundo do comprimento do meu vestido aqui, ó. Aí, eu prolongo essa reta até lá no fundo do comprimento do vestido. Lembrando, eu não fiz o comprimento original que tá aí na foto, né? Mas ele é bem longo, aí você lembra que ele é bem longo, né? Aqui você vai sair um pouquinho aqui, ó, desse lado aqui, ó. Assim, entrando um pouquinho, você vai entrar um pouquinho assim, né? E vai entrar um pouquinho também aqui desse lado aqui também. Vai entrar um pouco aqui assim. Aqui você entra um pouquinho a mais e aqui um pouquinho menos, né? Porque ele é um pouquinho mais assim, ó. Então, aí agora, gente, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou, antes de eu... Então, aqui a gente tem a linha da cintura, ó. Eu vou marcar aqui, a gente vai evidenciar aqui a linha da cintura, aqui, ó, assim, né? E agora, gente, o que que eu vou fazer? Antes de eu fazer a transformação aqui, eu vou, a partir da linha da cintura, eu vou copiar o meu molde,
a base da saia e também vou copiar a base do busto, né? Porque aqui a gente vai, essa parte aqui da saia, a gente vai precisar dela para fazer a transformação da nesga. Então, aqui a gente vai ter que copiar a parte da saia e copiar também a parte do busto, que vai servir para a parte do forro. Tanto essa observação, precisa copiar a parte da saia também. E agora a gente vai fazer a transformação. Entendi, gente? Agora a gente vai fazer a transformação. A primeira coisa, a gente vai eliminar aqui, ó, a parte que não serve aqui, ó, a gente vai eliminar aqui, ó, essa parte aqui, ó, da pence, né, que a gente entrou, né? Aí você vai eliminar aqui, ó, a parte da pence que a gente entrou. Agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, assim, ó, o fundo do meu vestido, eu vou abrir dessa forma aqui, assim, ó. Assim. Assim. Eliminando aqui essa pence. Aí, elimina assim. Agora a gente vai eliminar essa pence aqui, ó. Assim, 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 assim. Então, gente, aqui a gente vai fechar a pence de busto, né? Aí, eu fechei aqui a pence de busto. Aí, gente, aqui, ó, eu fechei, né, a pence de busto. Aqui, eu vou marcar esse ponto aqui, que a gente depois ele vai ter que se encontrar. E aqui, a linha da cintura, ó. E aqui, essa parte aqui, ela vai ficar aberta, né? Então, aqui eu fechei a pence de busto. Aqui agora a gente vai marcar aqui esse ponto aqui da linha da cintura. E ela vai ficar aqui aberta, assim, ó. Assim, e aí a gente vai marcar esse ponto aqui, porque depois ele vai se encontrar, né? Ele vai ficar aberto assim, ó. Aqui assim. Assim, aberto, né? Agora a gente vai fazer aqui, ó, a transformação aqui, ó, da parte do corpo do vestido, ó. Assim, abrir. Abrir. Sem separar, assim. Assim, gente, assim. Aí, agora a gente vai abrir, ó. Aqui você vai abrir assim, ó. Aqui agora a gente vai abrir e vai formar as pregas. E vai fechar essa pence aqui, ó. A pence de busto, ó. E essa pence aqui, ela vai ser fechada, né? Assim. Aí aqui, essa pence aqui a gente vai fechar ela. Então, gente, aqui, ó, você vai abrir assim, ó, e dar uma distância de 2 a 3 centímetros. Você vai abrir assim, ó. Então, você vai abrir assim e dar uma distância de 2 a 3 centímetros, assim, ó. Vai marcando aí. Gente, aqui agora vai ficar assim, né? Aí eu dei uma distância de 3 centímetros, assim, ó. De 3 centímetros, assim, de uma reta para a outra, ó. Assim. Aí aqui, ó, vai ficar assim. E aqui a gente forma um franzido ou pregas, né? É melhor franzido. Franzido é muito mais fácil de formar que as pregas, né? Aí aqui, ó, você vai marcar aqui esse ponto aqui que a gente vai franzir essa parte. E aqui a gente vai, ó, a gente aqui, ó, vai refazer novamente essa linha aqui, ó, porque essa linha aqui, ela entra e na hora que a gente vai costurar, fica faltando o tecido aqui, ó, nas laterais. Então, a gente sempre refaz novamente aqui essa linha aqui, pra não ficar faltando tecido na hora que a gente vai... Então, aqui a gente vai refazer, aqui a gente vai refazer novamente essa linha aqui, ó. E aqui vai ficar assim. Agora eu vou cortar
formar as pregas assim, ó. Assim, né? Assim. Essas pregas aqui assim, ó, assim, né? Aí aqui vai ficar, aí aqui a gente vem, costura as pregas aqui, ó, aí vai ficar assim. Aí agora a gente vai, né, vem e monta aqui a parte da... Então, gente, aqui, ó, vai ficar assim. Então, gente, aqui, ó, eu montei aqui as pregas, né? Aí você vem com na faixa e vai costurar. Então, gente, agora vai ficar assim. Aí a gente vem e vai costurar uma faixa aqui, ó, na linha da cintura, né? Tá, assim. Aí você vem e costura essa faixa aqui, assim, ó, aqui na linha da cintura. E vai costurar aqui, assim, né? E esse lado aqui, ó, ela vai ficar solta aqui, ó. Então, aqui a gente vai costurar, né, assim. Aqui eu tô fazendo passo a passo montagem. Aqui a gente vai montar, né, esse lado aqui. Aí aqui a gente monta aqui, ó, na linha da cintura, né. Aí eu vou costurar aqui, ó, a linha da cintura. Então, aí eu vou montar essa parte aqui, ó, na linha da cintura. Até aqui eu vou costurar e aqui a gente vai deixar solto, ó. Deixa eu costurar ela aqui. Aí eu costuro aqui a linha da cintura, né? Até aqui na linha da cintura. A gente costurou até aqui na cintura, assim, né? Como tá aí no vestido. E aqui ele vai ficar solto aqui, ó, no fundo do vestido. Aqui a gente vai fazer o acabamento, né? Fazer o acabamento e vai ficar solto aqui, né? E agora a gente vai passar para a parte do forro, né? Então, gente, aqui a gente vai passar para a parte do forro. Aqui na parte do forro, né, eu vou prolongar a minha reta aqui, ó, e vou fazer aqui uma linha reta, ó, na mesma direção da abertura do vestido, né? E vou abrir aqui assim. E vou também entrar aqui, ó, vou entrar um pouquinho a mais do que eu entrei no vestido aqui, ó. Eu vou entrar bem aqui, ó, vou abrir, vou prolongar essa reta aqui, ó, assim, ó. E vou entrar um pouquinho bem a mais aqui. Aqui a gente tem a linha do centro. Ó, deixa eu marcar aqui. A linha do centro, ó. Aí aqui eu vou entrar um pouquinho a mais assim, ó. A mais do que eu entrei do vestido. Porque ele tem que ficar bem, bem ali interno do vestido, ó. Porque aqui, quando a gente caminhar, ele não tem que aparecer essa nesga aqui, ó. Essa nesga aqui, a costura, ela vai ficar bem interno. Então, aí aqui eu abri um pouquinho mais do que eu abri no vestido, né? Aí aqui eu abri essa nesga aqui, assim. Aqui assim. Porque ela não pode aparecer no vestido, né? Aí aqui você vai eliminar aqui essa pence, né? Assim. Aí aqui a gente vai eliminar aqui a pence, sim, né? E vai costurar, e vai abrir aqui assim, e vai abrir. Aqui você vai abrir a quantidade que você quiser, né? Aqui você vai eliminar essa pence, né? Que essa pence aqui a gente não vai precisar dela, né? Assim, e vai abrir aqui, ó, a quantidade que você quiser aqui. Você pode abrir a quantidade que você quiser. Aí aqui a gente tem a nesga do vestido, que tá vendo aí? Aqui você vai abrir bem assim, bem aqui assim, ó, entrando bem assim, ó, assim. Assim, e assim, eliminando aqui essa parte aqui, assim, bem aqui ó, no interno, ó. Porque aqui a gente vai montar a parte da nesga, ó. Aí aqui você vai abrir até aqui, ó. Aí aqui você vai abrir assim.
Aí agora eu vou montar aqui, ó, na linha da cintura, assim, ó, bem aqui, assim. Eu vou montar assim. Aí aqui você vai decidir, né, quanto é que você vai querer. Aqui você vai decidir quanto é que você vai querer aberto, né? Aí você pode abrir, pode fechar, que é a quantidade que você quiser, né? Aí vai ficar assim, né? A nesga, ó. Aí a nesga vai ficar assim, aqui a quantidade, toda essa quantidade aqui. Importante é que ela vai ficar ali interno do vestido, né? Sem aparecer a costura. Aí aqui agora você vai cortar, vai desenhar, né? Esse lado aqui, que é o lado da nesga. Aí você vai desenhar esse lado aqui, que a gente vai costurar esse volante que a gente tá vendo aí, ó. Aí você vai desenhar aqui, assim. Aí aqui. Aí aqui, ó, que eu tinha o fundo, né? Aí aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar assim, montado assim. Aí, gente, aqui é a nesga, né? Que a gente desenhou. A gente vai montar no forro, né? A gente vai costurar, né? O tecido é um tecido leve, né? O tecido é diferente da parte principal do vestido, né? Que é um tecido bem leve, transparente, né? E é um tecido transparente, bem leve, como vocês estão vendo aí na foto. Aqui, ó, aqui, ó, você vai montar aqui, ó, assim, né? E vai ficar assim, que é a parte do forro, né? E a gente vai costurar essa pence aqui, ó. Ou a gente costura essa pence, ou senão a gente elimina aqui na linha da cintura. Então, essa pence aqui, a gente pode costurar ela, ou pode eliminar aqui, ó, na lateral, né? Aí eu vou costurar essa pence aqui, né? Eu posso costurar ou posso eliminar aqui na lateral. Então, gente, aqui, né, a gente tem, né, a parte da nesga montada no forro, né, dessa forma aqui. Aí, aqui a gente vem com o vestido, né, e vai montar assim, ó, dessa forma aqui, assim. E vai ficar assim, né, ali interno do vestido, a parte da nesga, ó. Vai ficar assim, montada ali interno do vestido, né, aqui, assim. E também a gente vai montar a parte do forro, né? Que é a parte do vestido, a parte do forro que vai dar a estrutura aqui, ó, na parte de cima do busto. Então, gente, então, essa parte aqui da nesga, né? Que a gente tá vendo aí no vestido, ela vai ser montada aqui no forro, né? Costurada aqui no forro, né? Assim, e a gente vai costurar também aqui, ó, que vai dar estrutura na parte principal do vestido, né? Aqui aqui é o forro da parte de cima do vestido, a gente vai costurar essas pences aqui, ó, eu fechei aqui a pence lateral e vou transferir esse volume aqui, ó, pra parte da cintura, né? E essa aqui a gente vai costurar, né? Essa pence aqui a gente vai costurar essas pences aqui, vai formar o volume aqui, ó, do busto, assim, né? Aí vai ficar assim, aqui você vai costurar na parte do forro, né? Aí, a gente vai costurar aqui, ó, costurar aqui na parte do forro, né? Assim. Aí, aqui a gente vem e vai montar aqui a parte do vestido, né? Por cima aqui, ó. E essa nesga, ela vai ficar aqui, ó, a interno do vestido. E aqui a gente faz o acabamento da parte da coisa. E essa parte aqui, ela fica solta, assim, ó. Aqui ela vai ficar solta, aqui a parte de cima principal do vestido, ela fica solta, ó.